pessoal aqui do Kauai está aqui também. É bom que eles estão ouvindo aqui. Pode questionar. Então, voltando, só para deixar gravado aqui, para quem não veio, e eu vou amanhã puxar a orelha de quem não veio, dos alunos, vou pôr falta para todo mundo. Aí, eu vou mandar o link lá depois da nossa conversa, né? Mas é aquilo que a gente está falando. Então, em relação a este fator de ajuste, essa redução drástica que realmente está tendo, está aí no material, né? Aí disponibilizei para vocês, alunos, e vou gravar um vídeo depois, então, disponibilizar aí também para vocês visualizarem. Talvez eu falando, explicando ali o conteúdo que eles me passaram, fica até mais fácil também para vocês entenderem depois. Então, é só para, como a live vai ser disponibilizada para vocês, alunos, que faltaram hoje, se ficar faltando muito aí, vai ser complicado, hein? Eu vou estar aqui toda quarta-feira para tirar as dúvidas de vocês, para ajudar. Então, vamos lá. Mas beleza, então nós já estamos aqui, eu estou com o André Clemente Santana, estou com o Deikson Gomes, né? E vamos aqui, eles pelo menos estão, vamos tirando as dúvidas. Então, pode continuar, Deikson, vamos lá. Vamos lá, eu estou com um cliente que nós vamos iniciar uma obra nova. E aí a gente vai abrir o CNO, fazer todo o processo. Só que aí eu peguei uma planilha aqui que eu estou fazendo os controles meus, e a área a ser regularizada, ela é 350 metros, e aí a gente tem mais 30 redondinho? 350 redondinho? 350 mais 50 de complementar. 380 metros quadrados. Tá, então tá nos 70%. Tá, ok. Aí o que acontece? Ela vai ter estrutura mista, que eu coloquei aqui, então a gente vai ter uma estrutura para ter um desconto e vai ter concreto usinado. Quando eu cheguei no valor aqui, pela minha planilha, usando um val de 2.396,13, nem sei se esse valor unitário aqui de val... Ele é mensal, tá? Ele é atualizado todos os meses, esse val. Então, vai virando o mês, é de acordo com o tipo, tá? Então... Tá, mas a princípio, para efeito de cálculo... vamos lá, só para entender. Só para efeito de cálculo, eu estou chegando aqui no valor a pagar de R$ 29.075. Certo. Com a obra de 380 metros. Eu posso só te fazer uma pergunta antes de você seguir, para depois não perder o raciocínio? Pode. Por qual motivo que você classificou como mista? Qual que é? Que tipo que é mesmo? Porque tem uma estrutura metálica na fachada, mas faz parte da estrutura, é uma viga metálica. Tá, então você já entendeu bem, né? Que é apenas para a estrutura e as paredes externas. Então, isso para você está claro. Então, tá claro. Porque realmente é uma viga de estrutural mesmo, só que ela é metálica ao invés de ser de concreto. Não iria atingir os 40%, por isso que você já classificou direto como mista. Beleza. Isso. Okay. Aí eu cheguei no valor de 29 mil e pouco. Tá. O valor da minha mão de obra dessa casa, ela está girando em torno de 494 mil. Se eu for pagar os 20% de todos os trabalhadores de contribuição de patronal, vai dar 98 mil reais. A pergunta é, por que eu vou pagar 98 mil se eu posso emitir a guia lá no final? Então eu não estou vendo um negócio vantajoso para o meu cliente eu fazer a obra regular, entendeu? Porque está ficando mais caro do que ele emitir a guia lá no final e pagar direto. Então, meu amigo, foi exatamente os questionamentos que fizeram lá no meu canal do YouTube, o qual ensejou aí essa resposta do Fale Conosco. Então, assim, para eles, o sistema, na verdade, ele iria atingir só na hora que você jogar um limite ali, ele ia chegar rapidinho ali no 70% e você ia ter os seus 30% de desconto. O sistema já ia fazer isso e travar. Mas o problema que é a orientação deles, porque está na normativa. Depois que você lê o texto, ele explica, mandou os embasamentos legais da IN 2110, que é a do INSS, que define as regras de trabalhadores. Então, na verdade, assim, não é só porque existiu agora a possibilidade desse fator de ajuste. Eles estão dando, mais ou menos aí, vamos pensar assim, uma ajuda para tirar aquele pouco da informalidade, mas, na verdade, aqui, eles não podem deixar de legalizar o restante da mão de obra. Eu estou entendendo o que vocês estão falando, eu ainda repliquei de novo para eles fazer mais uns complementos ali, porque, de verdade, é assim, ó, o correto, o que vai acontecer? Para todo e qualquer tipo de empregado, que seja o MEI, seja autônomo, seja isso, aquilo, é o que eles fazem as observações ali.
tem as obrigações fiscais em cima disso, as previdenciárias e tem também as obrigações trabalhistas. Então, porque... por isso que eu falo, é como se realmente não fizesse sentido esse fator de ajuste. Vamos pensar assim, né? Eu estou entendendo o raciocínio seu e de todos nós, e é o que a gente pensa. Mas, por outro lado, quando eles vão, define tudo ali, manda essa quantidade de embasamento legal, está detalhando tudo, que a Receita Federal não está validando, ela não está dando validação nenhuma ali para o restante, ainda vai dar os exemplos, vocês vão ver depois. Então, assim, teoricamente, é para aquela que efetivamente vai chegar mais ou menos naquela média ali. Eu acho que o intuito desse fator de ajuste, na verdade, é isso. Ah, você gastou tanto ali, vai, sei lá, deu 60%, deu 70%, dependendo do suporte de obra e tal. É mais um ajuste na minha maneira de pensar. Porque, realmente, eu estou entendendo o que você está falando. Porque, assim, imagina, eu estou chegando aqui em 29 mil a pagar. Se eu não preciso, na verdade, nem pagar os 29, porque eu preciso atingir 70% disso, né? Então, teoricamente, eu precisava recolher 20 mil reais de comprovação, que os outros 30 já me dariam, né? Só que se eu for pagar a mão de obra toda da minha obra, o PPC dela, eu chego quase 100 mil, então, para estar regular com todos os funcionários dentro da obra. Sim, então, mas o que acontece? Onde que a legislação está dizendo aí para você que você pode deixar de apresentar as informações de todos os colaboradores e pagar só no final? Onde que está falando isso? Não está. A legislação não diz isso. Não tem. Não está. É por isso que... Mas agora está caríssimo ali. A hora que vocês lerem, o testamento andou desse tamanho, o testamento. Está passo a passo agora, está tudo explicadinho ali. Eles falaram mais ou menos nessa resposta aqui, nesse linguajar. E quem foi que disse que pode pagar apenas aí o que deu e não precisa cumprir com as obrigações acessórias, com as obrigações correspondentes aos colaboradores? Aonde que diz isso? O que ele está querendo dizer é mais ou menos isso. Então, beleza, se vai dar 29 mil, eu estou gastando aí, se fosse para fazer dessa forma, eu tinha que pagar os 98, os 20% patronal e 98. Mas onde que a legislação, você vai ver eles falando justamente isso. Onde que está falando aí que desde o início da obra não precisaria estar seguindo com as obrigações? Lugar nenhum. Mas aí ele força, teoricamente, a pessoa a fazer a coisa errada, né? Porque é mais fácil você estar tudo irregular e lá no final emitir uma guia. A própria Receita está forçando isso para quem está executando obra no dia a dia. Mas só que ali você vai ver a hora que nessa resposta, você vai ver na hora que eles falarem o seguinte, eles ainda vão falar, olha, não pode, ainda deixou em negrita ainda no finalzinho do texto. Como é que colocou lá no final? A Receita Federal do Brasil terá o prazo lá para poder analisar tudo. Mas no contexto todo que ele vai explicando ali, que ele vai relatando para a gente as informações, ele vai falando. A Receita Federal pode fiscalizar. Aparecida chegando aqui. Oi, Aparecida. Boa noite. Eu já ia dar falta, tá? Como é que é na sala de aula? A tolerância é só 10 minutinhos de atraso. Eu falei, vou dar falta para os outros alunos, viu? Mas, olha, você está chegando agora, como a gente está gravando, tá? Desde o início, amanhã a Poliana disponibiliza o link aí para vocês, aí você pode assistir depois desde o início, tá? Tá. Porque a gente está falando aqui do fator de ajuste, né? Que eu mandei o texto aí, não sei se você chegou a ler, até agora ninguém leu, né? Mas também só tem 3 pessoas aqui, eu não sei quem lá que já leu aqui a resposta. Mas, voltando aqui para o Deixon, então, depois você pode questionar se tiver as suas dúvidas aí, ou Aparecida, só um minutinho. Tá. Entendeu, Deixon? Então, na verdade, ficou umas coisas assim, sem pé, sem cabeça por um lado, eu repliquei, depois vou mandar para vocês o que eu mandei replicado, vou esperar eles me darem a resposta de novo, e praticamente o que eu falei para eles foi mais ou menos isso aí que vocês estão questionando, que você está questionando. Então, assim, deram um fator de ajuste,
Agora, as pessoas, a maioria, não vai ter esse entendimento aqui, que está aí nessa resposta, fale conosco, vai chegar, vai ver que o sistema vai chegar naqueles percentuais de 50 e 70, achou que está tudo jóia, tudo ok. Mas eles próprios ali detalham. Ó, a Receita Federal na fiscalização, ela tem como cruzar isso aí. Ela vai ver que aquele contribuinte, porque quem está construindo tem que declarar. Então, a Receita, ela vai ter como ver que teve muito mais mão de obra, em vez de só aquilo que foi limitado ali. Mas ela vai ver que teve, tudo bem, você teve... Isso se o funcionário emitir a nota fiscal para ele, né? Porque se não emitir, não vai ter como. Eu estou falando assim, dentro da legalidade. Você está entendendo? Então, assim, o que está ali na legalidade definindo é aquilo. Agora, assim, é claro que a Receita não vai falar assim, emitir a nota. Não, mas não podemos esquecer de outros detalhes. A Receita está ficando muito esperta. A gente já sabe disso. Então, não adianta se o cara emitir a nota, será que é só isso? Que ela tem como pegar? Não. E os bancos, transações, e os PIX? Como fala que a menina lá? E o PIX? Realmente tem isso. Né? Cadê o PIX que foi para fulano de tal, para ciclano, não sei o quê? Gente, não adianta. Se a Receita Federal, no final da história, que eu acredito que pode ser que, de repente, ela vai criar algum caso, ela vai pegar. Porque imagina ali, ó, igual tem pessoas falando, olha, aqui ia dar 57, e eu vou fazer ali para você, tá dando 12. Na verdade, a Receita, ela vai saber mais ou menos. Você acha que ela não sabe? Para cada metro quadrado ali, quanto que precisaria mais ou menos de mão de obra? Claro que ela vai saber que ela sabe. Então, é muito grande a discrepância. É igual eles estão falando ali. Eles não estão dando a anuência para simplesmente considerar só aquele limite e o resto não precisa fazer mais nada. É isso que ela está falando aí. Entendeu? Deixa eu te perguntar uma outra dúvida. Quando a gente é construtora, a gente faz o recolhimento dos 20% patronal e declara lá. Quando Depende, é o MEI? Você está falando do MEI? É o MEI. Tá, porque se for autônomo é os 20, mas os outros, né? Tem mais os outros tributos, no autônomo quando é jurídica. Não, quando eu contrato o MEI como construtora, eu tenho que pagar os 20% dele patronal. Só um minutinho, deixa eu só liberar aqui o Eulálio. Oi, Eulálio, boa noite. Nós já estamos aqui conversando, você chegou mais atrasada ainda, está com falta. Vou dar falta aqui na chamada. Estou brincando. Oi. O quê? Eulálio tal, André Clemente Santo de fora do domínio tal. Vocês saíram, é isso? Não, né? Não. Não, Eulálio entrou agora. Depois você vai ver o que a gente estava debatendo aqui, tá bom, Eulálio? Estou gravando aqui desde o início. Amanhã a gente disponibiliza o link aí. A internet está caindo? Tá bom. Não tem problema, de qualquer forma. Amanhã você pode assistir de novo, porque toda vez a gente, no dia seguinte, vai disponibilizando aí o link para vocês vão assistindo tudo que foi falado desde o início aí. Então, vocês não vão perder nada. Beleza? Mesmo que nas quartas-feiras tiver uma única pessoa perguntou, eu vou disponibilizar o link aí para vocês. Então, pode terminar, Deidson. Vamos lá. Hoje, como está? Eu estou contratando o MEI. Tá, você é pessoa física, né? Eu vou ter que ir perguntando para não... Não, eu sou pessoa jurídica, okay. Eu sou construtora e eu contrato o MEI. Então, eu tenho um contrato entre a construtora e o MEI. Tá. Ele emite uma nota para mim, para a construtora minha, okay. e eu faço a emissão de nota final para o cliente final, que também é PJ. Certo. Aí, o que eu faço? Como eu emito uma nota fiscal de mão de obra para o cliente final, eu já tenho 11% lá, e eu deduzo esses 11% para pagar os 20% do patronal. Eu faço essa dedução, porque como eu já emiti a nota minha, da construtora para o cliente final, eu vou lá e eu faço a dedução, quando eu vou pagar o patronal, eu faço a dedução desses 11% que eu já paguei, na verdade. Né? Na realidade, não é bem assim, né? Vai aproveitar sim, vai abater sim. Na verdade, o que é feito as notas fiscais são informadas na FDRI.
Aí isso. Cada um informa sua nota fiscal lá no seu evento, na FDRINF, né? O tomador no evento 2010, o prestador no evento 2020, cada um faz ali. O que vai acontecer é que no momento que você está informando também a sua nota, que você sofreu a retenção do INSS, é um crédito da sua empresa, da construtora. Não é só o MEI que você vai pagar. Você vai pagar de toda a sua folha que você tiver, que seja de MEI, de prova própria, de tudo. É um crédito que eu tenho lá e eu uso para fazer esse abatimento. Então, na verdade, o que tiver de crédito, o que tiver de débitos ali da sua folha naquela competência, ele vai automaticamente, inclusive, porque o E-Social vai gerar a folha, vai gerar o débito lá previdenciário, a FDRINF gera o crédito e os dois, na hora que transmitir o E-Social e a FDRINF, os dois só mandam as informações para a DCDF Web, que ela vai gerar o DARF para pagar a diferença se tiver ou não. Entendeu? É isso. Sim, é isso, mas pode acontecer, normal. Esse é o processo que a gente já faz aqui, desse jeitinho que você explicou, já tá líquido e certo. A minha dúvida é o seguinte, eu vou ter uma obra agora que é para administração, então quem vai contratar o MEI é o cliente final direto. Esse processo, como funciona com o cliente direto? O MEI emite uma nota no CPF do cliente final? Mas como assim? Não entendi. Para pagar, por exemplo, assim, eu vou estar com a obra agora, quando a obra é minha e eu faço uma obra de PJ para PJ e tal, eu contrato o MEI, todo o processo é feito igual a gente conversou agora. Agora eu vou estar numa outra situação, eu vou só administrar. Como eu estou com um contrato de administração, quem contrata, eu só vou indicar... Quem vai contratar o MEI é o responsável pelo CNO, que é o contratante. Isso, é o contratante que é PF, pessoa física. Aí, ele vai ter que pagar os 20%, a pessoa está obrigada ao E-Social também. É igual o cara respondeu aí também, faz parte até da resposta ainda, ele até detalha isso. A pessoa física, ela está obrigada também ao E-Social desde outubro de 2021. A pagar os 20%. Na verdade, ele até faz a menção. O E-Social de pessoa física, na verdade, acho que é junho, que ele pôs a data lá, junho ou julho de 2021. A DCTF Web, que entrou a partir de outubro de 2021, aí sim é onde passou a valer. Vocês vão ver depois no texto lá. Então, neste caso, se é a pessoa física que está contratando lá, vai comprar, se ela é a responsável pela inscrição, é ela que vai ter que pôr lá no E-Social dela. Aí ela vai colar lá, ela vai pagar os 20% do MEI, e aí o MEI vai emitir uma nota fiscal para a pessoa física, é isso? Tem que ser. Se ela pagar direto, agora tem um detalhe, hein? Toma cuidado. Lembra que eu explico, eu não sei até que ponto que você está do curso, mas tem que tomar cuidado aí. Nesse caso, tudo bem, você está falando que a pessoa física está contratando direto bem. Agora, no curso eu explico. Se porventura uma obra de pessoa física, essa pessoa física contrata um MEI, faz um contrato lá com o MEI, e esse MEI vai levar colaborador dele para executar o serviço, não é a pessoa física que vai pôr o MEI lá no E-Social dela, não pode. É o MEI que tem que fazer o E-Social dele. E alocar aquele CNO da pessoa física. Não é esse caso, eu entendi. Adriana, com licença. O Deixon aí, eu acho que tem uma televisão lá por trás, lá ligada dele, que fica dando interferência, aí fica o seu áudio com o dele. Deixon, você está assistindo o quê? Jornal Nacional aí? Não é eu não, hein? Não estou assistindo nada aqui, não. Eu também estou quietinho aqui. Deve ser de algum outro mesmo. Então tá bom, siga dessa forma. Mas você entendeu? Oi? Não, eu entendi. Pode seguir. Pode seguir? É que eu estou aqui sozinha, por que será? Será que seria eu aqui? É que eu estou só aqui também no escritório, não tem nada. Tá aparecendo um fim. Agora sumiu, agora acabou. Parece que voltou, normal. Mas beleza, você entendeu, né, Denis? Eu entendi. Não, só que não é o caso que você falou, não é o MEI que vai trazer subcontratados dele. Ele, na verdade, ele vai contratar uns cinco funcionários MEI direto, e todos esses 5 funcionários vão ter um contrato com esse pessoa física. Com a pessoa física. E aí ele vai recolher o patronal desses 5 durante a obra para pagar os 20%. Perfeito. E os 5 vão emitir nota fiscal direto para o CPF dele, é isso. E é o correto. Então, eu sempre oriento. Guardar o PIX feito
com a nota de preferência, né? Se for MEI, de preferência, a nota fiscal, e fazer um contratinho. Até mesmo porque que precisa, que o contrato é importante demais da conta. Porque para fazer o E-Social lá, o cadastro do E-Social para alocar o MEI, quando vai cadastrar ele lá, precisa da data de aniversário dele. De onde você vai pegar se não tem um contratinho? A não ser que ele também... Então, como eu sei, conheço obra, né? Mais de 20 anos, eu sou já, como se diz aí, né? Carimbada na construção civil, eu sei como funciona. Então, assim, normalmente eles contratam e olha lá, às vezes nem dá nota, nada, vai lá, executa, pronto, vai embora, pronto, acabou. Não, isso não pode mais. Agora tem que se organizar, pedir documentações, lembrando que a Receita pode depois querer comprovar isso. Senhorita Cássia, chegando para o nosso encontro. Estava jantando primeiro, Cássia? Opa, gente do céu, eu tenho que tirar esse meu despertador aqui, já tomei meu remédio. Oi, Cássia, seja bem-vinda. Já estamos conversando, estamos gravando aqui, fica tranquilo que nós já debatemos, e é até importantíssimo aqui, falando aí desse texto que eu coloquei para vocês já hoje. Amanhã o link dessa live vai para vocês aí também. Adriana, só para tirar... Pode perguntar. Não, só para tirar uma dúvida não, é uma solução que teve. Qual? A questão da piscina, a piscina foi aquela questão da piscina de fibrocimento ou de... Agora acho que já ficou claro, né? Ficou claro, só que a prefeitura daqui, ela ficou na dúvida em qual cadastrava, se no alvenaria, misto ou madeira. Aí eu fiz a pergunta lá, ele disse que pode colocar na alvenaria, viu? De qualquer forma, ela vai ser, como é que fala? Ela vai ser encaixada, né? De qualquer forma, ainda tem uma boa parte de mão de obra ali para poder colocar a piscina ali no buraco, certo? Não, é porque na hora do cadastramento no Cisobra-Prev, e lá tem a área complementar, uma piscina. Sim. Aí tem as três opções, ou alvenaria, ou misto ou madeira. Ela não é nenhuma das três. Aí é isso que eu fiz a pergunta para poder a prefeitura fazer o cadastro correto. Eles disseram, pode colocar como alvenaria. Não, pode. Eu também não vejo problema, não. Porque ali, de qualquer forma, essa parte que é fibra, né? Como que é o mesmo nome que você falou? É fibra? Da piscina? Acrílico? Eu chamo fibrocimento. De qualquer forma, a lógica é para a alvenaria. Eu não sou engenheira, mas a minha lógica também é para a alvenaria, porque não se encaixa em nada lá de mista, porque assim, tem a classificação de mista, o que é mista, certo? Vocês já viram lá no curso, né? A classificação de obra mista. Então, eu não encaixaria, eu acho que ali seria na parte de alvenaria. Não, foi só a dúvida do pessoal da prefeitura mesmo, que enviaram para mim, que não tinha como colocar. Aí eu peguei, fiz a pergunta e mostrei para eles. Aí eles aceitaram. De mista? Não, de alvenaria. É isso. Agora, sim, depois eu vou até divulgar depois os vídeos para vocês. O que eu vou fazer aqui, né? Como eu estou em Minas agora, temporária, né? Como vocês sabem, eu morei em São Paulo 30 anos, né? E aí, o que eu vou fazer agora? E hoje, por minha surpresa, né? Eu vou fazer assim, eu vou fazer um tour eu vou começar o passo a passo desse processo do CNO. Vou lá na prefeitura, vou gravar a vida da prefeitura, vou passar por cada setor, até finalizar na porta da Receita Federal. Vou fazer todo esse trabalho para ir explicando cada passo. E hoje, aí, fui no setor de obras aqui. Conversando lá com o pessoal do setor de obras, eu percebi que eles ali estão totalmente perdidos também com esse assunto aí, ó, do CNO de certo. A pessoa lá que eu estava conversando, que é o mais ali responsável, que mexe, não estava sabendo quase que nada desse processo. Eu pensei, tá complicado, né? Porque, assim, a Receita Federal vai continuar notificando os contribuintes. Eles vão ter que tomar providência, eles vão ter que regularizar. Então, assim, é uma coisa que ainda, eu acho que tem muita gente ainda atrasada em relação a esse processo. E ele já começou em 1º de junho de 2021, né? Mas, não sei, vamos ver o que vai dar, né? Mas é isso. Alguém mais? Quais as dúvidas aí hoje? Fica tudo caladinho. Vocês já estão sabendo tudo?
Eu tenho aqui umas 6 perguntas, sabe? Só que eu tenho que ler elas e passar Perdeu. da forma correta. Eu já tinha digitado mais 6 aqui. Ó. Já eu jogo um aí. Não tem problema. Até às 9 horas, para a gente ir determinando esse limite, né, de 1 hora, mas é importante, né, de repente, aí vocês irem aproveitando. Como eu falei, né, eu estava ficando assim muito sobrecarregada também, que eu expliquei. Eu tenho outro grupo lá, que tem a turma que compra os cursos também individualizados, tem o pessoal também do YouTube. Então, eu falei, olha, vamos precisar limitar o horário, né, para poder eu conseguir responder aí a todos naquele horário, e esse horário nosso aqui, esse encontro, nas quartas-feiras, né? Apesar que eu acho que eu tenho uma pequena aqui, ó. Falar um pouco sobre esse percentual de equivalência, por exemplo, quiosque, pallets, terraço. Esses aí, a gente pega algum desconto? O que é essa questão de equivalência? Na realidade, a equivalência, que você vai ver aí depois, é o seguinte: toda parte do projeto que estiver considerado como área principal do projeto, porque áreas complementares, vocês viram, só aquelas 4, só. Então, você tem um projeto lá que vai ter quiosque, tem isso, tem aquilo, todos esses demais agregados que não se enquadrarem em áreas complementares, todos são enquadrados aí dentro da área principal do projeto. Então, moral da história, essa área do projeto ali, que está definida como área principal, ela vai passar por um fator também de redução. Só que esse fator de redução que essa área principal vai passar é de acordo com a destinação do projeto. Então, por exemplo, uma área principal de uma casa unifamiliar, ela vai passar pela parte desse fator de equivalência, que é um índice lá que se aplica, está aí a tabelinha, depois vocês vão ver no curso. Aí ele vai para que tenha aquele percentual de redução para aquela finalidade. Uma obra multifamiliar, que é a destinação de multifamiliar, um prédio, por exemplo, aquela área do prédio também vai sofrer uma redução, mas, porém, é outro tipo de redução, entendeu? São percentuais diferentes, de acordo com a destinação dada ao projeto. Então, é isso que vocês precisam ir observando, é isso que quer dizer fator de equivalência, reduzindo aquela área principal a ser tributada. Após essa redução, que é o próprio CERO que reduz de acordo com o cadastro que vocês fizerem lá no CNO, ele próprio já vai fazer as reduções automaticamente, e o que sobrar daquela área é a que vai para a tributação, que vai ser aplicado o VAL ali para achar o custo da obra. Mas como é que ele vai encontrar essa informação? O CERO vai encontrar, a DCTF Web vai encontrar essa informação, logo a pessoa, quando a gente faz o cadastro, já coloca a área principal no todo. Esse relatório de ter área de churrasqueira, o pátio, a varanda, isso daí a gente só informa num memorial descritivo que a gente envia para o cartório para ele colocar no registro. Tá, é assim, ó. Normalmente o projeto define tudo que vai ser feito naquela obra, certo? Tem que estar lá no projeto. Vai fazer uma quiosque que não está no projeto? Vai fazer uma área gourmet, não vai estar lá no projeto? Tudo que tiver no projeto. Quando você cadastra o CNO, por isso que eu falo que o CNO ele é muito mais importante até do que o próprio CERO. Eu não explico lá que tem que saber cadastrar corretamente as informações ali no CERO, no CNO, justamente porque embutido dentro de cada situação, cada cadastro que está sendo feito, embutido ali, tem uma historinha por trás dele. Então, por exemplo, é aquilo que a gente está falando. No momento que você pegou seu projeto, você vai lá, é a obra nova, flegou que é uma obra nova, beleza. Depois tem a próxima telinha, que você tem que ir lá e indicar aquela obra nova, qual a destinação dela. Que você tem que ir marcando tudo lá no CNO, não tem? Então, quando você está flegando ali, que você está dizendo qual que é o tipo da sua obra, eu não uso esse termo tipo, porque o tipo, para não confundir, né? Que tem o tipo lá, se é alvenaria, madeira ou mista. O que eu quero dizer ali, a destinação daquele projeto. Se a destinação vai ser para uma sala comercial, se é um prédio, se é uma casa residencial, aquela ladainha que está ali, aqueles itens da parte da destinação. Conforme você flegou qual que é a destinação que você está dando para o seu projeto, dentro dela tem um monte de informações que vão justamente, que vai cruzar lá no CERO. Então, quando você falou que uma casa, você está fazendo uma casa ali, nova, uma obra nova, é uma obra nova do tipo unifamiliar, só família, beleza? Dentro dali,
o Cero já vai captar lá. A hora que ele for fazer os cálculos, ele já vai entender que você está fazendo uma obra nova, que a destinação é unifamiliar. Aí ele já te joga para o equivalência, que já está cruzado. Ele te joga no fator de redução de equivalência como unifamiliar. Entendeu? Certo. Você está falando aí, é obra nova, mas a equivalência ele serve para qualquer um, né? Vale para tudo. Beleza. Agora tem um detalhe. Destinar, comercial, salas e lojas, galpão industrial, aqui tudo ali, cada um. Porque tem aquelas áreas, os tipos, as destinações, né? Então, são só aquelas, para obras prediais. Agora, é claro, se for uma obra de infraestrutura, uma obra não predial, aferida com base em contrato, não tem nada a ver isso aqui que a gente está conversando. Não, entendi. Tá bom. Certo? Obrigado. De nada. Mais alguma coisa? Nossa Senhora, tanto de gente ali no Kauai, tem muita gente aqui. E pior que eu gosto para eles também já ir sabendo, né? Acompanhar ali, esses assuntos são muito importantes. Ô, Adriana, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Quando eu falei de estrutura mista, você falou aquele que não atingiu aquele 40%, eu não vi isso aí no curso ainda. O que seria esse 40%? Você está atrasado, meu amigo. Você está... Não cheguei nessa parte ainda não. Lá na parte dos créditos, pré-moldados, pré-fabricados e estruturas metálicas. Então, precisa dar uma olhadinha lá, porque é o seguinte, toda obra que tiver aquisição, vai comprar pré-moldados... O que aconteceu? Acho que caiu alguém. André. Ele falou que tá caindo. Aqui também hoje eu fiquei o dia todo sem internet. Choveu, caiu mal temporal, a internet em Minas não funciona. Eu tenho que voltar rápido para São Paulo. Lá não acontece isso, não. Você está em BH? Hã? Onde você está em Minas? Eu estou aqui no sul de Minas, perto de Lavras, da UFLA. Sabe? Eu sou do norte de Minas. Eu estou em São Paulo hoje, mas eu fiquei aí 30 anos, morrendo de saudade dos meus amigos, da minha turma, tá tudo aí. Mas beleza, Deus quis que fosse assim, e é temporário, né? Daqui a pouco eu estou retornando. Mas é que o meu trabalho eu posso estar em qualquer lugar, né? Eu executo em qualquer lugar, e mesmo antes da pandemia já não fazia diferença. Para mim, eu já era tudo online mesmo, então para mim eu posso estar em qualquer lugar, até na praia, que é a minha vontade de ir mesmo, é ir para a praia, na verdade. Mas, Deison, então, assim, você precisa ver direitinho lá, porque, então, toda obra, né, que você adquirir lá, pré-moldados, ou pré-fabricado, pré-moldado, ou estruturas metálicas, e que for para você fazer a estrutura da obra e as paredes externas da obra, você pode pegar todas aquelas notas fiscais, somente tem que estar com o endereço da obra, com a indicação do CNO, tudo isso a legislação vai determinando o que precisa ter, os requisitos para poder usar esses créditos. E o que a legislação está dizendo é que se por tudo que você comprou desses produtos, somado ali, ele atingir 40% ou mais do custo da sua obra, para você captar mensagem. Você viu eu explicando o negócio para eu lá agora? Que eu falei, depois que a FEA passou pelos fatores de reduções, aplicou o VAL, achou o custo da obra. Daquele custo ali que achou, por exemplo, sua obra vai ser 800 mil. Se você comprou de mercadorias, é para essa finalidade que eu falei, se atingir 40% daquele custo, você vai lançar todas essas notas fiscais dentro do Cero, uma por uma. Aí tem que estar com um tipo lá no CNO de alvenaria, porque se tiver como mister, ele não vai habilitar para você lançar essas notas. Aí você lança uma por uma. O Cero, ele vai fazendo o cálculo para ver se você, conforme está lançando as notas, se vai atingir lá os 40% realmente daquele custo. Se atingir, o que vai acontecer ali? O Cero vai te dar um desconto de 70% na base, eu vou chamar de base de cálculo, que é a RMT. Ele vai te dar 70% de desconto naquela RMT. Entendeu? Então ele só dá 70% se atingir. Se não atingir, aí a gente considera como misto e ganha uns 20% lá. Não é 20%. Não, senhor. Se não atingir os 40%, se não atingir os 40%, você não precisa fazer nada, porque para lançar as notas lá, tinha que estar como alvenaria. Você não precisa voltar lá e mudar para mista. Deixa do jeito que está o CNO. O próprio sistema Cero, se ele vê que as notas que você inseriu não atingiu os 40%, o Cero mesmo vai te reclassificar ali para mista. Quando ele está te reclassificando para mista, o que está mudando aí
é que, ao invés dele te tributar o INSS na alíquota de 20%, ele vai te tributar na de 15%. Que é então, mas na hora que eu estou abrindo, se eu já tenho um projeto, que eu já tenho uma viga lá, essa viga vai custar, sei lá, 15 mil, não é nem 5% do valor total. Eu já sei que é uma obra mista. Eu já posso abrir o CMO como mista, não? Não, aí você pode, por isso que eu estou te falando, são duas situações. Agora, é claro, você só tem que tomar esse cuidado. Para classificar lá também como mista, a finalidade não deixa de ser diferente, é a mesma. Tem que ser para fazer a parede externa, para fazer a estrutura da obra. Tá entendendo? Não, isso sim, eu entendi essa parte. Então, por isso que eu falo, são duas situações. É que, é claro, às vezes está fazendo um prédio gigantesco, está fazendo uma coisa gigantesca, tudo com pré-moldado. Opa, às vezes vai 10%, 50%, 60% de pré-moldado. Mas, assim, você entende como, por exemplo, uma casa tem 20 pilares. Se um pilar só é metálico, já encaixa como misto, correto? É mais ou menos, né? Um só é complicado, porque né? essa é a minha questão. Eu tenho todas as vigas, mas eu tenho uma viga que é metálica. Então, igual hoje. Hoje eu fui visitar um galpão aqui, porque é o que eu vou depois começar a gravar para mostrar aí para o povo. Vou mostrar tudo. Ó, esse é o pré-moldado, esse é a estrutura, assim, vou fazer tudo aí. Então, assim, igual lá, era um galpão gigantesco. A parte toda de baixo dele ali as paredes estava com, não era nem tijolo, era tipo aquele outro, como é que chama? Não é o tijolo, é o outro lá, que eu esqueço o nome dele, que é bloco de cimento, né? Que eu acho que é o termo ali. Então, só que a parte da estrutura era a parte inteira do galpão, as vigas. Então, assim, mas não era uma viga só, não. A parte inteira do galpão eram vigas, e depois, numa parte de cima ainda, depois da viga, não estou nem falando de teto, depois na parede ainda, subindo mais a obra, aí já tinha uma parte de estrutura metálica ali, envolvida também no meio da história. Então, ou seja, tudo aquilo ali que estava sendo levantado, que está sendo levantado lá nessa obra, tudo ali dá o crédito para ele. Na parte dos pilares, porque a obra, a estrutura dele inteira ali estava tendo os pilares. Agora, de repente, chegar e ir para uma fiscalização e falou, mas você classificou ali com uma viga só? Não vai fazer muito sentido, né? Cola. Por isso que ele fala, para fazer as paredes externas, para fazer a estrutura da obra. Você não faz uma estrutura da obra com uma viga. Não pode. Pois é, esse entendimento que é o complicado, né? Porque na minha cabeça... É o entendimento do fator de ajuste. Por isso que a gente tem que ficar debatendo bastante, tem que questionar muito, fale conosco, é o que eu expliquei desde o início. A legislação, ela não como é que fala? Ela é geral. Então, assim, esses casos todos específicos, ela não vai tratar mesmo. Por isso que eles já deram a abertura para se fazer os questionamentos. Aí sim ter as equipes lá. E eu acho legal que, para mim, desde o início, quase os que me respondem são os mesmos. São praticamente dois ali, um do Sério e do CNO, são os mesmos que me respondem, todo dia. Então, eu acho que eles devem falar, responde a Adriana aí, porque ela repassa, ela está ajudando o povo também, né? Só pode. Então, assim, mas tem que questionar bastante esses casos específicos para ter certeza absoluta, para dormir tranquilo e na hora que a Receita se chamar lá na frente, não vir ter surpresas, né? Eu acho que vou até fazer um questionamento sobre isso. Eu tenho uma casa que tem tantas vigas, mas eu vou usar uma só. Ela considera como misto ou não? Só para ver o que eles respondem. Posso perguntar. Apesar que ele já vai falar, não. Adriana. Oi. Vou fazer uma outra pergunta. Pode perguntar. Um cliente comprou um imóvel já no período decadente e reformou no período decadente. Tá. Só que nada disso não foi averbado. Hoje ele quer averbar. Eu tiro como obra nova ou tiro como uma reforma? Logo foi ele quem reformou ela toda, mudou piso e mudou janelas. Então, nós temos aí um porém, né? Então, se a gente está falando de uma reforma, você não faz uma reforma numa área que não existe, certo? Uhum. Para você reformar, tem que existir a área existente. Uhum. E pelo que você está falando, então provavelmente no cartório está em terreno ainda? Está em terreno ainda. Primeiro tem que se regularizar, mesmo que as duas situações estejam em período decadencial. Uhum. Tem que primeiro regularizar a área decadente, a área existente,
e depois você vai lá, tira o outro CNO para fazer a parte da reforma. Se está fazendo uma reforma, porque é um outro projeto. Então, tem que ter o projeto da casa anterior e tem que ter o projeto da segunda. A primeira construção era para ser dos primeiros proprietários. O que comprou agora vai fazer só a reforma. Não pode não colocar só a reforma lá no... Não, mas como você vai pôr a reforma? Você vai tirar a CND só de reforma? A hora que chegar lá no cartório, a hora que eles falarem, mas peraí, você fez uma reforma de quê? Não tem nada aqui? O cartório aceita aqui, o cartório aceita. Não, mas não pode, tá errado, né? Não, tá errado eu sei que tá. Mas o cartório aceita, como a prefeitura tá tirando dessa forma e o pessoal tá cadastrando. Não, tá errado. Eu vou te falar mais. Para você ter uma ideia, falaram para mim que parece que alguns municípios, não sei que regiões ali perto de São Paulo, não sei aonde, que a própria prefeitura estava abrindo o CNO já na hora que estava dando o alvará, já liberava, já criava lá o CNO e já entregava para o pessoal que está pegando o alvará. Aí como assim? Onde que a legislação está dizendo que pode ser feito pela prefeitura esse cadastro? Jamais. Eu mandei foi feito, sim. Eu mandei para o Fale Conosco, eu falei, meus amiguinhos, né? No meu linguajar aqui, meus amiguinhos, teve alguma modificação na legislação que eu não esteja sabendo? Passou a responsabilidade agora pelo cadastro do CNO para as prefeituras? E só eu não estou sabendo? Perguntei, tal, me respondeu tudo, ainda queria o nome das prefeituras. Favor informar os nomes da prefeitura. Não pode, hipótese alguma. Eu pensei, claro que não pode. É lei, é a Receita Federal, entendeu? Não pode as prefeituras já dar o alvará e lá dentro tendo alguém já tirando CNO na mesma hora, não pode. Eu dei entrada no projeto em 2020, eu não abri o CNO por falta de conhecimento lá atrás, e depois eu vi que alguém abriu o CNO para mim, e foi a prefeitura. Aí é outra história. Esse é alguém que abriu para você porque gostou muito de você. É a Receita Federal do Brasil que abriu de ofício. A própria legislação, você vai ver no curso que você estudar tudo, a própria legislação aí, ela determina, você tem até 30 dias de prazo para abrir o seu CNO, a sua inscrição. Se você não fizer, eu, Receita Federal, posso fazer por você, de ofício, e ainda posso te aplicar penalidade porque você não cumpriu com a sua obrigação. Isso é a teoria, é o que determina. Então, na verdade, o que a Receita está fazendo hoje? Muita gente, só um instantinho, muita gente não abriu mesmo o CNO, principalmente essa quantidade de obras antigas todas aí para serem regularizadas, não abriram. Então, vão abrir agora. Com certeza, todos vão ser chamados pela Receita e vão ter que abrir. Por isso que eu acho que ela nem vai aplicar multa por enquanto, porque senão está todo mundo encrencado, milhões de pessoas. Então, na verdade, ela já... E agora, as notificações que têm chegado aqui para os contribuintes, porque eu sei, eles mandam para mim para avaliar para eles, a maioria, inclusive, agora a Receita não está abrindo. Ela está mandando o comunicado dela, que é comunicado, o aviso de regularização, e fala assim, foi liberado um alvará aqui, no seu nome, seja de pessoa física ou jurídica, chegou aqui, para nós aqui o alvará, faz favor, abre o CNO, dentro do prazo, faça a regularização, assim se assado, senão nós faremos de ofício e ainda podemos aplicar as penalidades cabíveis. Entendeu? Entendi sim. Então foi isso que aconteceu com o meu caso. Eles abriram, eles que abriram. Mas não pode não. Então, assim, na verdade, por que eles não podem deixar a prefeitura fazer isso, né? Porque, primeiro, que a função é da Receita. E outro detalhe, a própria prefeitura, por que eles importam? Por isso que eles perguntaram quais são as prefeituras. Aí eu nem respondi, né? Fiquei quietinho. Então, assim, apesar que também a pessoa não me falou qual era a prefeitura, falou que era para a região de São Paulo. Na verdade, por que não pode? Porque a prefeitura, ela tem a obrigatoriedade do CISOBRA-PREF, a gente não pode esquecer disso. Ela tem que prestar as informações de todos os alvarás, todos os habitos expedidos ali para aquele determinado contribuinte. Ela tem as mesmas penalidades, os mesmos deveres se as prefeituras não cumprirem com aquela obrigação dela ali, de CISOBRA-PREF. E ela mesma vai lá e vai fazer o cadastro do contribuinte? De uma coisa que ela também está sendo responsável por aquele negócio? Não cola, né? Por isso que é proibido, não pode. Entendeu? Realmente Faz sentido. Né? Vai dar, como é que eles falam? Vai dar o bolo pro, sei lá, tem um ditado aqui. Não pode. Não pode. Mas é isso, gente. Ô, Cássia, desculpa, você levantou a sua mãozinha aí para mim?
Quer tirar dúvida? Desculpa. Sem problemas, Adriana. Estou vendo que o aqui está bem bom também. Mas eu estou com uma dúvida que eu já até perguntei lá no Zap para você, é sobre uma questão que eu não consegui achar no curso e nem em lugar nenhum, sobre essa questão de obra pavimentação. Eu tenho a metragem dela de metros quadrados, a pavimentação ele vai colocar aqueles meio-fio no asfalto lá. E eu coloquei galpão, porque eu não achei a destinação. Não pode. Você me perguntou isso? Quando? Um dia desses aí atrás, e você me falou que tem, para me abrir o CNO dele, tem uma outra qualificação, e eu não achei para abrir o CNO. Na verdade, é porque é o seguinte, esse tipo de obra, pavimentação, drenagem, terraplanagem, mais não sei o que, obras de infraestrutura, pracinha, tudo que for obra de infraestrutura, você não faz abertura de CNO por metro quadrado, de jeito nenhum, entendeu? Quando você for cadastrar o CNO... Eu olhei pela ART dele, e aí lá estava metros quadrados, 1.600 metros. Aí eu peguei... Errado, é com base no contrato. Entendeu? Você vai ver no curso, eu não sei se você já passou por ele todo, você vai ver a hora que eu mostrar, regularização de obras não prediais. Aí, você vai ver, é aquela ali que se enquadra. Eu olhei ela e vi lá, mas não achei para me abrir o CNO. Pensei, isso aqui na RT tá como metros quadrados, eu segui a RT, entendeu? Então tem coisa errada ali. Ou eles erraram ali, mas o que para esses tipos de obra é só você ficar atento. Obras de infraestruturas, todas ali vão com base no contrato. A única coisa, que é o que eu explico aí no curso, é o seguinte, a única possibilidade que a Receita Federal dá uma brecha de repente, fazer de cá ou de lá, tanto por metro quadrado ou com base no contrato, quando se referir a reformas feitas por pessoa jurídica. Só, mais nada. Mas, mesmo assim, ainda tem que, realmente, aquela reforma, está fazendo uma reforma ali por metro quadrado, ou está fazendo com base uma reforma, sei lá, que vai direcionar mais para a obra, para contrato, tem que saber fazer uma diferenciação também. Está tudo aí no curso, eu explico tudo isso. Agora, o resto não, é obra predial, metro quadrado, obra não predial, é contrato. Ô, Adriana. Oi. Até mesmo porque, se colocar metro quadrado, vai calcular lá no zero como uma obra predial, né? E não é predial. Não é uma obra predial, e vai calcular como uma obra predial. Exato. Então, na verdade, tem que ser realmente ali, cada um ali no seu lugar, cada um no seu quadrado. Então, na verdade, quando você vai lá abrir o CNO, ele te pede lá, ele abre aquele campo onde aparece o metro quadrado na hora de você cadastrar, tem uma listinha, metro quadrado, quilômetro, quilowatt, aquelas coisas, e tem outra. Então, essas obras de infraestrutura, a maioria delas todas, você vai, na hora que você clicar aquela opção outra lá no cadastro que eu estou falando, ele vai habilitar do ladinho ali, vai te pedir o número do contrato, vai pedir o valor do contrato. Aí, no CNO para obras não prediais, é só isso que você vai preencher ali. Claro, em relação a essa informação, que é o endereço, o contratante, aquela ladainha, é a mesma coisa para todo mundo. Mas aí é no CERO que muda o processo drasticamente de regularizar a obra por contrato. É outro processo. Entendi direitinho agora. Eu vou alterar o CNO dele que eu abri, porque eu segui a RT e vou seguir o contrato. Pode alterar, se você está falando que é uma obra não predial, pode ir lá, pode alterar, desde que... Agora eu vou dar uma dica. Vamos pensar que você, de repente, falou, Adriano, eu não achei, eu fiz lá de qualquer jeito, não sei o quê, já até tirei a certidão. Eu vou falar, agora você vai ter que ter um trabalhinho para você resolver isso. Você vai ter que abrir um processo digital, pedir anulação da CND, cancelar a sua aferição para você conseguir voltar no CNO e corrigir lá essa informação. Senão, depois de feita a aferição, emitida a certidão, você não consegue mexer lá no CNO, certo? Ótimo, entendido. Então, eu tinha sempre essa dúvida. Agora, outra questão minha também é sobre abrir CNO com casas menos de 70 metros, você já até me falou que depende da prefeitura, só que são duas prefeituras aqui do interior, uma cidade do lado da outra. Uma aderiu, faz casa popular normal, o alvará.
E a outra diz que não entende nada de casa popular, o pessoal lá da arrecadação, aí tira para ele como residencial unifamiliar. Só que todas as metragens, a casas pequenas, 50 metros quadrados, realmente são casas pequenas. O que ele pode fazer nesse ponto? Deixa eu te falar uma coisa. Depois eu vou pedir para você dar uma olhada também lá no cadastro do CNO, para você ver lá essa parte, porque o que acontece? O fato da casa ser abaixo de 70 metros quadrados não quer dizer que essa casa, por exemplo, não vai ter tributação, tá? Para enquadrar lá como casa popular, tem todos aqueles requisitos lá no cadastro CNO. Então, tem que dar uma olhada para ver, vai ter que ver lá que projeto, vai ter que ver tudo se ele está se enquadrando. E outra coisa, toda obra ali, menos de 70 metros, mesmo se atingisse de repente aquilo ali, mas se for ter financiamento daquela casa, vai ter que ter o CNO e vai ter que ter a CND. Consequentemente, vai dar pagamento. Então, tem que... realmente dá, só porque que, aí é obrigatório, se for financiamento... No zero, casa popular, o valor é bem menor do GPS, né, do INSS dele, do que como se classificar residencial e familiar. Se classificar ela incorretamente, aí é claro, porque vocês já entenderam que o VAL é calculado de acordo com a destinação da obra. Unifamiliar, multifamiliar, né, comercial, salas e lojas, galpão industrial, casa popular, conjunto habitacional. Isso que quer dizer ali as destinações de projetos. Entendeu? Então, na verdade, você precisa, é só ver, tem que ter aquela destinação para poder enquadrar lá na casa popular. São todos aqueles requisitos que eles listam, tem que ter uma casa única, que não sei o quê, o proprietário não pode ter outro imóvel, tem toda uma listinha lá, né, que não sei se você chegou a passar lá e ver isso. Sim, eu dei uma lida. Essa é uma empresa, PJ, que está criando essas casinhas pequenas e queria colocar como casa popular. Ele está brigando na prefeitura e a prefeitura diz que não é, e está essa guerra. Não vai. Não vai porque ele deve estar fazendo casa popular para vender. Não é? Para vender. Sim, realmente, para passar. Então, você concorda que já está fora? Se lá está determinando aqueles requisitos, casa, né, para uso próprio, não é? Ele está fazendo para vender. Já saiu do primeiro requisito, já saiu fora. Né? Tá lá os requisitos para uso próprio, não pode ter outro, blá, 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 aquela daí toda. Então, acho que é só a modalidade que ele está querendo para vender assim mais rápido, certo? É só um anúncio dele para vender mais rápido. É a casa popular, então casinha pequena. Então, mas quando o popular para divulgação é uma coisa, né? Agora, o popular para efeito tributário é outro. Não, tem que tirar mesmo dessa forma. Familiar. Porque o VAL é diferente, né? O VAL de casa popular é assim, ó, petitinho, igual salário mínimo, petitinho. Agora, das outras, não, o VAL já é gigantesco. Entendeu? Então, aí, você vai ter que ter mais cuidado, Cássio. Obrigado, viu? Imagina. Mais alguma dúvida, gente? A Aparecida está quietinha hoje. Estou só ouvinte. Só aprender, né, Aparecida? Nossa, aprendi demais com as dúvidas dos colegas. Adriana, vamos lá. Ver se eu relato mais um aqui. Tem emitiu um alvará, solicitou um alvará na época, em 2003, vamos colocar aí 300 metros quadrados. Tá. Só que na época ele construiu a casa com 600. Eita, nós. Isso em 2003. Quando foi agora, ele quis regularizar. Certo. Então, a prefeitura ela não vai tirar como obra nova, ela está tirando como acréscimo, certo? Que teoricamente seria, né? Se ela começou com 300 e depois foi para 600, alguma coisa aconteceu. Mas na época ele pegou... mudado a planta ou o projeto, alguma coisa, né? Para tratar tudo em um só. Não, então... é porque naquela época a pessoa tinha aquela maliação dentro da prefeitura. Qual é essa maliação? Vou construir uma casa de 600, mas só vou pagar 300 na taxa da prefeitura para economizar. Quando agora tem um problema. Né? Isso em 2003, aí agora tem um problema. Porque 300 ele construiu na época, só que a casa no todo construída e o projeto estava lá de 600. Entendeu? Aí agora tem um problema mais ou menos, né? E tem mais ou menos um problema. O problema seria se tivesse acontecido isso agora dentro desse período que não é decadencial. Agora,
Eu estou com todas as comprovações. Tanto faz, os dois estão decadentes. Agora nós vamos para o mesmo caso da reforma. Como é que fez um acréscimo em algo que não existia? Que não existia, não está cadastrado. É a mesma coisa da reforma. Como eu digo, a prefeitura tirou o alvará e vai tirar o habits, o alvará da metade e o habits total. E vai se formar a receita com um acréscimo de área. O correto é o quê? Eles vão ter que... É a mesma coisa da reforma que eu expliquei. Eles vão ter que pegar, primeiro, o projeto, não muda uma área de 300 para 600 do nada, né? Nenhum fantasminha vai fazer isso. Então, na verdade, tem que verificar lá daquela época, se começou com 300, o alvará teria que ter sido liberado com 300. Se depois aconteceu, resolvemos já aumentar, sei lá, está fazendo, modificou o projeto no meio da história, é outra coisa. Mas se não, e fez depois, posterior, tal, eles têm que dar um jeito de achar documentação ou pegar informações na prefeitura, entendeu? Juntar toda a documentação que comprove mesmo que os dois estejam decadentes, mas aí, diante disso, você já precisaria, 2 CNOs. Um para aquela primeira área e o outro para os outros 300, que aí você vai um para o acréscimo. E os dois decadentes, lembrando que o artigo 42 tem aquela lista de documentos que tem que ser observada lá. Eu tenho uma lista, eu tenho os documentos já separados. Pelo menos 3 de cada um ali, né? Eu tenho nota fiscal da piscina, na época que foi colocado, tenho os 2 comprovantes. E você já entendeu, né, que lá nessa normativa 2021, ela determina uns 3 documentos para definir o início de uma obra e pelo menos 3 documentos para definir o final da obra. Então, e é dessa forma? Está lá na normativa. Eu pensei que era 3 do todo, sem essa especificação, 3 no início, 3 no fim. Não, mas o final normalmente é assim, normalmente o habits, né? O que mais que pode ter? As obrigações acessórias, elas cessam ali, já é uma das informações já considerada que não teve mais movimentação. O que mais? Não comprou mais nada de mercadorias dali. Então, assim, que se a gente for analisar, porque o que acontece? Você não pode esquecer. Lembra que eu falei que nesse processo não precisa estar de posse do habits para você poder fazer a regularização da sua obra. Mas isso era de 2003, né? Esse que é o problema. Sim, mas eu estou falando na regra geral, né? Vamos pensar agora, assim. Então, não vai precisar ficar esperando o habit sair, às vezes pode demorar por algum motivo, vai ficar esperando, a obra já acabou, enquanto isso está passando a correção, mês a mês. Está só aumentando o valor daquela obra lá que já terminou. Então, por isso que a legislação determinou, não espera o habit, nem precisa do alvará para começar. Então, ele fala, só observa os documentos, que se a Receita pedir, precisa apresentar, para esses casos aí. Não, atualmente está claro, agora antigamente não tinha isso, certo? Aí é complicado. É porque era DISO, né? Era DISO, era outra história, né? Era outra coisa. E o pior de tudo, o que eu vejo aí é assim, muita gente, o problema das pessoas hoje é que muita gente está só focando ali na obra de pessoa física, e muita gente não está se atentando para o geral. E o geral, vocês estão vendo aí a quantidade de materiais no curso. Essa parte do geral aí é meia dúzia de pessoas que conhecem o processo todo. Entendeu? E precisa aprender, que é igual... E nós estamos aqui 1 hora falando só sobre alguns pontos aí do assunto. Não, estou pegando... De início, eu só estou pegando só essas decadências e pessoa física. Mas as demais empresas eu estou decolando. Tem hora que aparece muita coisa, principalmente fator de ajuste, eu estou decolando, eu não estou pegando... Aí você fica esperto, então, no fator de ajuste, tá? Procura fazer o certo, orienta. É igual eu falei. Eu estou decolando, eu não estou pegando, não. Tá decolando. Então, não, mas, na verdade, é assim, tendo todas as informações, todas as orientações, o que você tem que fazer é o seguinte, a responsabilidade já deixa de ser de quem está fazendo se você já tem as informações. Aí, é claro, que se de repente vier um e falar, mas não quero saber, vai fazer assim, assado? Eu, para fazer agora, manda um e-mail para mim, documentando que você está totalmente ciente, que eu te orientei tudo isso, assim, assado, a responsabilidade é sua. Você está entendendo? Porque, de qualquer forma, o processo ele vai ter que ser feito. Para todo mundo que tiver obras aí de pessoa física, vai ter que fazer.
Então, tendo agora a documentação, você tem as orientações, você vai ter que orientar todo contribuinte. O que não pode é fazer o que o povo está enganando. O povo não está explicando nada disso para eles. Estão enganando, está fazendo aí escondido, pronto, só fala do desconto. Beleza, me dá só 2 funcionários, não fala muito que precisa de documento, precisa disso, que a Receita poderá solicitar lá na frente. Você tem que orientar o contribuinte e falar, meu amigo, a decisão é sua. Então, está aqui o que a Receita Federal está orientando, você precisa atender todas as obrigações, o correto é você pagar as contribuições de todos os seus funcionários que prestaram na sua obra, assim se assado. Então, meu amigo, aí a decisão é dele. Por isso que eu Mas não antes de ter isso aqui, agora, ó, se eu tiver que fazer... se eu tiver que fazer regularização agora, que eu até agora eu não mexi, não fiz com fator de ajuste, porque eu falei, enquanto eu não tiver a certeza definitiva da Receita, eu jamais mexo com uma coisa dessa. Eu quero dormir tranquilo, eu não quero ter problema depois lá na frente. Então, agora, a Receita posicionou, a Receita respondeu. O responsável pela obra tem que estar ciente de tudo que tem que ser feito. Então, chegou para fazer, eu vou orientar ele, é a minha obrigação de orientar tudo. Eu tenho que passar, falar, não sei o quê, falar. Ele vai falar, olha, não, mas não vou fazer, eu vou fazer assim, pronto, acabou. Então, você documenta para mim que eu te orientei tudo, você está ciente, isso, aquilo. A responsabilidade deixa de ser minha, porque ele jamais vai poder vir depois querer falar, você não me orientou, você fez tudo errado no meu processo. Entendeu? Aí eu já não faço. Hoje agora, se eu tiver que fazer, eu já pego. Mas eu não faria antes de ter essa resposta aí da Receita. Beleza. Entendeu? Gente, então boa noite, né? Olha, 21h11. Hoje falamos demais, hein? 1h11. Mas beleza, eu acho que valeu, né? É bom ir conversando assim. E a gente vai passando a live ali. Vocês também podem ir lá, puxando a orelha do povo lá no grupo. O povo vir participar também, né? Acho que é importante essas conversas assim, que vai esclarecendo bastante, complementando aí o que vocês estão estudando no curso. Beleza? Tira muita dúvida. Não é? A gente vai conversando, não me custa nada tirar esse meu horário, que aí eu já deixei, eu programei aqui, senão tem vida também, né? Então, assim, aí eu já estou programada lá, aí a segunda eu vou lá para o Instagram, terça tem que ir para o YouTube, aí eu venho aqui na quarta, aí quinta e sexta à noite, não, aí eu tenho meus exercícios, minhas coisas para fazer. Mas assim dá tudo certo, ninguém vai ficar tão cansado e eu acho que aqui a gente contribui bastante. É uma pena que nem todos estão aqui, aí fica lá depois sofrendo dia a dia. É bom para ver o que a gente está debatendo, e cada vez mais, cada semana, vai ficando mais claro ainda para quem está estudando aí. Né? Gente, então boa noite para vocês, obrigada aí para quem estiveram aqui comigo. Agora eu vou descansar, que amanhã às 6 horas eu estou de pé de novo. Beleza, Adriana, obrigado. Hein? Fica com Deus, gente. Obrigada. Deixa eu encerrar aqui primeiro, tem que encerrar aqui. Peraí. Porque depois tem que mandar o link. Cadê o negócio aqui, gente? Por que não parou? Parar a gravação.